Então, a tese, ela tem como título, né, Empreendedorismo em Startups, Gestão do Design aplicada à inovação. Foi iniciada em março de 2019 e está sendo concluída agora em fevereiro de 23. Tá? Qual motivação, né, em relação ao desenvolvimento dessa tese tem a ver com uma experiência pessoal minha, né, de ter decidido montar meu próprio negócio em 2015, e ter lidado com uma série de desafios que foram muito difíceis, assim, né? E eu me achava super pronto, assim, super preparado para empreender, para montar meu próprio negócio, né? A gente já vai falar um pouquinho disso. Empreender não necessariamente tem a ver com montar o próprio negócio, mas nesse caso sim, né? E o quanto foi desafiante, apesar da minha formação acadêmica em design. E da minha experiência como executivo, né? Acho que alguns de vocês acompanharam um pouco dessa trajetória, né? Dessa minha trajetória profissional, e de fato isso eu achava que isso era o suficiente para me preparar para o desafio de empreender, de montar meu próprio negócio, e não era, né? E foi esse gatilho que me levou então a estudar a querer estudar esse tema do empreendedorismo, muito em especial a questão da inovação, né? Essa pesquisa ela se dá num contexto social, né, atual, no qual o empreendedorismo ele é peça-chave para a economia mundial, né? A gente tem diversos acadêmicos, diversos pesquisadores que estudam isso já há muitos anos. É, e na outra ponta, né, quando a gente fala de empreendedorismo e agora falando de inovação, inovar é uma atividade, é uma ação complexa, né? E hoje em dia fazer só com foco tecnocêntrico, que era muito que acontecia lá atrás, né? Onde a gente pegava só a questão da tecnologia, não é entendido como algo que não é mais sustentável, né? A inovação precisa trazer significado, precisa trazer emoção, precisa trazer uma série de outros elementos que não estavam presentes então que existiam no passado, né? Então, nesse contexto da pesquisa, o empreendedorismo ele é entendido como uma prática que tem como pilares os aspectos comportamentais dos empreendedores, os fundamentos da administração adaptados a essa realidade e o foco dos processos dos empreendedores na busca constante por oportunidades inovadoras. E aqui eu quero destacar três palavras que são importantes nesse contexto da pesquisa, né? A prática, né, que remete à ação, a uma execução, né? Ela sai da teoria e vai de fato para o dia a dia. A administração ou a gestão, a gente vai usar mais a palavra gestão aqui ao longo dessa apresentação do que a administração, mas nesse contexto aqui estão totalmente conectados. E a questão das oportunidades inovadoras, né? Então, a gente vai ver que empreendedorismo tem a ver com busca de oportunidades, mas a gente está olhando para esse contexto de oportunidades que são inovadoras. Cabe um parêntese aqui, que é o uso do termo empreendedorista, né, que eu adotei ao longo do relatório, e a decisão de adotar esse termo tem a ver com separar quem é o sujeito da ação e qual é o adjetivo relacionado ao empreendedorismo, né? O adjetivo relacionado a esse sujeito. Então, em inglês a gente tem isso bem separado, né? Que é o entrepreneurship, entrepreneur e entrepreneurial. Isso aqui tá, desculpa, eu acabei colocando errado aqui. O empreendedorista está relacionado ao entrepreneurial, que é o adjetivo relacionado ao empreendedorismo. Então, a gente separa o empreendedorismo como o contexto, o empreendedor como o sujeito, e empreendedorista como o adjetivo relacionado àquele contexto. E quando a gente fala de inovação nesse ambiente de empreendedorismo, né, a gente define ela na pesquisa como a implementação de produto, serviço ou processo diferenciado, caracterizado por uma recombinação de recursos para a criação de nova relação meio-fim. E aqui também vale o destaque para essas três palavras: inovação como implementação, como algo que de fato acontece, né, e se conecta com a questão da prática, que a gente viu lá na definição de empreendedorismo. Um produto, serviço ou processo que seja diferenciado, ou seja, ele apresenta um componente novo, né, e apresenta esse componente novo nem sempre por meio de uma invenção, né? Ele pode ser uma recombinação, uma nova relação entre meio e fim nos componentes, né, que fazem parte dessa inovação. Então, assim, a gente tem o empreendedorismo, tem inovação, isso tudo parece meio lugar comum, né? Mas a gente percebe que tem algo que não funciona aqui, né? E aí aqui no Brasil isso tem um aspecto específico, né? Que a inabilidade de empreendedores, de uma forma geral, em aplicar conceitos de gestão como ferramenta para ajudar no desenvolvimento de inovações. Então, a gente tem aí pelo menos dois autores que falam disso, né, de pessoas que abrem seus próprios negócios e que não necessariamente estão inovando, né, e nesse caso, né, o empreendedorismo
esse empreendedorismo que a gente estuda, ele está relacionado diretamente à inovação. Então, essa recombinação essa recriação de novas relações meio e fim estão diretamente conectadas com essa questão da inovação. Mas apesar de a gente ter empreendedores, né, que não têm essa habilidade de aplicar conceitos de gestão como ferramenta para inovação, a gente tem empreendedores que estão inovando sistematicamente. E muitos deles estão nesse ecossistema de startups, né, que é definido aqui como instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços num contexto, né, de extrema incerteza. Né? Então, as startups elas estão desenvolvendo soluções que a gente não sabe exatamente, que ninguém tem muita clareza de para onde está indo. Né? E aqui eu trago o exemplo da Creators House, que é uma startup brasileira, que é interessante nesse contexto aqui da pesquisa que tá ligada com design, porque eles criaram esses quebra-cabeças que são transparentes, né, eles não têm uma imagem propriamente dita, e estão faturando R$ 45 mil por mês com venda presencial. Né? Então, a startup também não tem só a ver com venda online, né, com produtos digitais, né? Ela tem a ver com você trazer alguma inovação, trazer algum produto novo, né, e estar lidando com um ambiente de certeza. Imagina como é que deve ser a cabeça deles, pensando em desenvolver, né, quebra-cabeças que são transparentes. Né? E nesse caso é uma solução que tem sido bem sucedida aí nos últimos meses. Então a gente tem empreendedorismo, tem a inovação e tem as startups. Né? A dúvida aqui que se apresenta na sequência é como é que essa turma consegue inovar de forma constante e como é que ela consegue trazer significado para essa inovação, tendo em vista que fica claro que a inovação tecnocêntrica não funciona mais. Né? Então, essa inovação, e aí o exemplo da Creators House é interessante, porque tem todo um significado. Né? Tem uma série de elementos de minimalismo, né, no projeto deles. Né? No caso ali, a gente tem uma forma de um coração e tudo. Então, remete a uma série de outros elementos que não tem a ver apenas com a tecnologia. A perspectiva específica que a gente traz, né, é do design. Né? O design tem sido pensado muito como um intermediador entre essa relação de inovação com o empreendedorismo, com negócios, de uma forma geral. Né? Então, a dúvida que a gente se coloca é: será que design é a abordagem para que as startups consigam inovar de forma sistemática e com significado? Né? Então, a gente já vem vendo alguns estudos nos últimos anos que relacionam diretamente o design, principalmente as disciplinas mais novas do design, né? Como design thinking, design de serviços, né? E como é que elas têm contribuído para negócios inovadores. O design thinking, particularmente, ele tem sido utilizado como instrumento principal quando as organizações ou quando as associações querem preparar os empreendedores para inovar. Né? É o caso de uma iniciativa que foi publicada pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios e que está sendo organizada pelos Sebrais, pelo Sistema S, que chama Varejo Inteligente Conecta Brasil. Então, nessa iniciativa, por exemplo, eles têm o Design Thinking como um elemento-chave para desenvolver mentalidade de inovação constante e de inovação com significado. E aí a gente, então, faz um recorte específico para a gestão do design, partindo da premissa que nem todo empreendedor é designer, né? E nem todo mundo precisa saber, conhecer os métodos específicos, as metodologias específicas de design. Mas a gente entende que, e é isso que a gente quer buscar aprofundar na pesquisa, é que a gestão do design, se ele souber como gerenciar o design no seu dia a dia, ele tende a conseguir esse resultado de inovação dentro do contexto que a gente está colocando. Né? E aqui o principal resultado, né, é a solução criativa de problemas, e nesse caso aqui de problemas que são capciosos, né, bem na definição do Rittel e do Weber. Mas será que esses empreendedores de startups estão usando realmente o design para inovar? Né? Será que isso existe na prática? Ou isso é uma elucubração acadêmica? Ou isso ainda está distante? Né? Então, o que a gente levanta de questão, né, específica para essa pesquisa é: quais são as evidências da aplicação, seja ela tácita ou explícita, da gestão do design na ação, né, dos empreendedores que estão inovando, né? Eles efetivamente estão conseguindo desenvolver soluções inovadoras. Então, a partir dessa questão, define-se o objetivo de identificar elementos da gestão do design presentes na ação empreendedorista voltada ao desenvolvimento de soluções inovadoras
e os objetivos específicos, que são, a gente abre o objetivo geral em 4 objetivos específicos, que são explicitar aspectos da gestão empreendedorista presente nas iniciativas inovadoras, mapeamento dos conceitos de gestão de design que existem na prática, né, que estão presentes na prática do empreendedor, listar a contribuição para o processo de inovação da gestão do design como ferramenta-chave e descrever o perfil do empreendedor de startups onde ocorreram as inovações, até para a gente entender se ele tem alguma particularidade, alguma peculiaridade em relação ao empreendedor médio, né, principalmente o empreendedor médio brasileiro. Esses objetivos específicos, eles foram transformados em algumas questões norteadoras, né, que foram as questões que serviram de orientação para o desenvolvimento, principalmente da pesquisa de campo, mas também de parte da revisão da literatura. Né? Então, a gente buscou saber, entender, né, quais são os aspectos que compõem a ação empreendedorista, quais deles estão presentes nas startups, como é que os empreendedores gerenciam a inovação, como que o design é aplicado nas startups, quais contribuições o design traz para a inovação, né? Ou seja, como é que ele intermedia, né, o item 3 com o item 4 aqui dessas questões, e, por fim, o que diferencia esses empreendedores de outros empreendedores que, eventualmente, não têm aí tanta facilidade para inovar. As técnicas utilizadas na pesquisa foram de revisão sistemática da literatura, principalmente para mapear e compor os aspectos da ação empreendedorista, e as outras 5 questões norteadoras foram abordadas a partir da técnica de entrevista estruturada, que foi feita com três públicos diferentes, né, 3 populações diferentes: os empreendedores de startup, os especialistas em inovação e os professores de design. Essa população, né, ela se transformou numa amostra específica, que foi essa amostra que fez parte da pesquisa de campo, e que, no caso dos empreendedores de startups, é composta por fundadores dessas startups, que têm ideia validada em algum programa de incentivo. Nesse caso aqui, a gente está falando do programa Startup Rio, e todos eles já passaram para a fase 3, ou seja, eles tiveram a ideia validada e já receberam um apoio financeiro para desenvolvimento dessa ideia, né, que foi uma maneira da gente entender, né, e deixar explícito de que essa ideia tem alguma validade conceitual. Né? Então, o programa Startup Rio tem alguns critérios para aprovação e para que os empreendedores sigam nas próximas fases. Foi uma amostra probabilística uma amostra não probabilística intencional, ou seja, a gente focou especificamente nesses empreendedores de Startup Rio e tivemos 21 entrevistados na amostra final. Foram 23, mas 2 não qualificaram pelos critérios de corte. No caso de especialistas em inovação, eles têm pelo menos 5 anos de experiência, são consultores, professores ou executivos, estão na iniciativa privada ou em instituições públicas, a gente não fez distinção nesse caso. Foi uma amostra não probabilística por conveniência, ou seja, buscamos pessoas que estavam próximas e que tinham esse perfil, e foram 9 entrevistados no final. No caso dos professores de design, a gente buscou professores que tinham experiência em coordenação ou revisão curricular, com graduação específica em design. A gente não queria trazer professores de design com outro tipo de graduação, que tinham doutorado completo, e também fizemos uma amostra não probabilística por conveniência e terminamos a amostra com 13 entrevistados. A pesquisa de campo, então, trouxe alguns achados interessantes aqui para cada uma dessas perguntas. Né? Então, a gente conseguiu identificar aspectos da ação empreendedorista, fatores de influência e a relação da ação empreendedorista, do empreendedorismo com o design, os aspectos presentes no discurso dos entrevistados, né, os aspectos dessa ação presentes no discurso deles. Identificamos 4 possíveis abordagens para a inovação dentro dessas startups. Vimos que o design ele é aplicado com foco mais operacional, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é operacional aqui nesse contexto, e vimos que o design pode contribuir, sim, para 2 tipos de inovação, né, ou 2 níveis de inovação. E, por fim, identificamos que esse grupo de empreendedores tem um perfil diferenciado em alguns pontos que são chave, né, principalmente para pesquisas serem bem-sucedidas, para as iniciativas serem bem-sucedidas. Os aspectos da ação empreendedorista foram organizado em 4 grupos, né? Então, eles estão relacionados à intenção ou à motivação do empreendedor, aos comportamentos ou características desses empreendedores, processos ou atividades e aprendizado ou educação. Né? Então, estão grifados aqui as palavras que a gente escolheu aqui para descrever esses aspectos. E identificamos elementos internos e externos que influenciam a ação dos empreendedores. Né? Os internos são liderança, educação, autoeficácia criativa, idade do empreendedor, motivação para empreender, atitude e baixa aversão à incerteza, né? Ou seja, baixa aversão a risco, né? Ou seja, o quanto ele está disposto a correr riscos.
E no externo tem o suporte à inovação, as imperfeições do processo de inovação, a idade do negócio, o deslocamento social, que pode ser causado por ações externas ao empreendedor, a autonomia que lhe é dada e a relação de poder que existe naquela sociedade. Existe uma proposta de fluxo de empreendedorismo que foi proposto por Mazang e Lassalle em 2020, que fala dos efeitos contingentes, que é a história pregressa, as motivações próprias do empreendedor, que geram a lente para que ele perceba uma determinada oportunidade e que, por sua vez, ele age, então, para a captura dessa oportunidade e aprende enquanto ele vai desenvolvendo essa solução. Lembrando que a gente está falando de soluções que são inovadoras, então quase sempre são terrenos muito desconhecidos, né, do empreendedor. E à medida em que ele vai aprendendo, né, conforme ele vai fazendo, isso vai redirecionando, né, direcionando as atividades que ele desenvolve ao longo do tempo, que, por sua vez, cria novas oportunidades de aprendizado e aumenta a confiança que o empreendedor tem na busca pela oportunidade, né? E o próprio histórico de vida dele contribui diretamente também para o aprendizado. Aqui eu queria trazer um exemplo, é um filme que eu gosto muito, chama Perdido em Marte, né, com o Matt Damon. Prep emergency departure. Ready? Watch out! Ready! My team must have thought I was dead. But I'm alive. Surprise. Em outubro, No matter what happens, tell the world, tell my family, but I never stop fighting to make it home. Perdido em Marte. E esse filme, ele é um filme de ficção científica e tudo, né? Mas ele traz todos esses elementos do empreendedorismo, né? E eu gosto muito dessa metáfora porque ele sai da questão do empreendedorismo como apenas abrir um novo negócio, né? Então ele tá, para quem já viu o filme, né? Para quem não viu, na verdade, né? Ele fica sozinho em Marte, é uma missão da NASA para Marte. Tem um acidente, ele fica sozinho, a tripulação toda vai embora e ele tem que se virar para sobreviver até que a tripulação consiga voltar para o planeta, né? Então ele lida com todas essas questões, ele aprende ao longo do processo, tem todos os efeitos contingentes da história pregressa dele, ele é um botânico, né? Então ele desenvolve essa horta em Marte a partir dos conhecimentos dele. Então é um filme que traz, né, todos esses elementos da ação empreendedorista e ele desconecta isso de você necessariamente abrir um novo negócio, né? Então acho que ele é um exemplo importante, ele traz um componente importante muito em função disso. Quando a gente fala de relação entre empreendedorismo e design, você tem o designer empreendedor, né, que é um designer que cria um novo negócio por meio do desenvolvimento das técnicas de design dele. Não precisa ser necessariamente uma empresa de design, ele pode abrir uma indústria e ele projetar os produtos que vão entrar nessa indústria, por exemplo. E você é um empreendedor designer, que é aquele empreendedor que desenvolve habilidades relacionadas ao desenvolvimento de atividades de design e que ajuda ele a lidar com ambiguidades no estágio inicial de uma empresa e desenvolver ferramentas de inovação. Além disso, esses dois personagens têm algumas outras coisas em comum. Primeiro que eles não são inventores, né? Eles não necessariamente precisam criar uma tecnologia nova para inovar, né? Mas eles têm a inovação como essência, ou seja, eles estão sempre buscando soluções viáveis, práticas e desejáveis para aqueles problemas que eles identificam ao longo do tempo. E também lidam muito com multidisciplinaridade, tanto o designer quanto os empreendedores lidam constantemente com essa questão da multidisciplinaridade. Os aspectos da ação presentes nas startups que foram identificados, né? Primeiro é a necessidade de realização, isso está presente no discurso dos entrevistados, né? Isso está relacionado à intenção, né? A necessidade de realização é a energia e a dedicação na busca por oportunidades. No caso do comportamento, identificou-se 4 comportamentos presentes no discurso dos entrevistados. Primeiro é a baixa aversão a risco, ou seja, como que ele avalia a oportunidade e como é que ele se relaciona com o ceticismo e com a ambiguidade em explorar aquela oportunidade, né? Ambiguidade aqui na relação risco-benefício, né? Autoeficácia criativa, que é a confiança na capacidade de ter ideias e de buscar resultados diferentes, resultados criativos. A liderança, e aí aqui especificamente com foco em lidar e formar equipes multidisciplinares. E autonomia, que é o quanto que ele busca e o quanto que ele oferece também autonomia para o time que trabalha com ele, que não precisa ser necessariamente colaboradores da organização, né, da empresa onde ele está. Pode ser fornecedores, parceiros externos, consultores, mas a autonomia ela é vista como um dos principais incentivadores para que o intraempreendedorismo surja nas organizações, né? Quando a gente fala de processo, tem a questão da adaptabilidade, isso também é um outro aspecto muito presente no discurso dos entrevistados, que é a capacidade de se adequar às condições encontradas. Isso
essa questão, esse conceito de adaptabilidade, ele está presente nos estudos sobre empreendedorismo já há algum tempo, né? A Sara Sarasvati, que fala da efetuação, ela fala muito dessa questão da adaptabilidade como um componente importante da efetuação. E no caso do aprendizado, a importância do aprendizado constante, que tem a ver com aquele fluxo que a gente viu lá atrás, né? Do quanto que o aprendizado faz com que ele defina os processos de trabalho e o quanto que o resultado desses processos de trabalho redefinem a necessidade de aprendizado do empreendedor. As 4 abordagens de inovação que foram identificadas são a inovação que a gente chamou de viável, uma que a gente chamou de factível, uma que a gente chamou de criativa e a abordagem design thinking, que é quando o empreendedor descreve etapas que estão compatíveis com o design thinking. E aqui a gente não tá, a preocupação principal não é se ele sabia que o que ele está fazendo é design thinking ou não, né? Aqui não necessariamente esse conhecimento do design thinking ele é explícito, né? Ele pode ser um conhecimento tácito, mas ele descreve exatamente como funciona o processo de design thinking. Então, eles têm a inovação viável tem como característica a demanda de mercado, ou seja, ele está focado no que o mercado pode receber como solução boa, né? Pode comprar como solução. Ele está focado em uma ideia ou pouquíssimas ideias, né? Uma vez que ele identifica que tem uma demanda e que ele tem uma solução para aquilo, ele desenvolve, ele trabalha em cima daquela solução. O cliente é relevante na criação, pelo discurso que ele faz, porque ele precisa desenvolver essa ideia que seja absorvida por esse mercado, né? Ou por esse cliente. E ele pivota, ele demonstra, né? Ele dá indícios de que ele pode pivotar rapidamente se ele perceber que o cliente não está tão disposto, né, a comprar a solução dele. No caso da inovação factível, o foco é interno, ele olha muito para dentro e olha para as competências e para os recursos internos, né? Também se foca em poucas ideias ou em uma ideia, né? E o cliente ele pode ser parte da solução, quer dizer, ele até é parte da solução, mas ele funciona como apenas um aspecto, ele não é o foco principal. E eles têm dificuldade para adaptação, uma vez que é parte de recursos internos, para você pivotar, para você fazer algum ajuste naquela solução, ele precisa reavaliar os recursos que ele tem internamente para então seguir em frente. No caso da inovação criativa, é quase o oposto disso, né? Você percebe no discurso que é um foco em buscar possibilidades alternativas, gera várias ideias, mas não demonstra uma forma sistemática de gerar essas ideias. Ele pode até envolver o cliente ou não, né? Isso às vezes aparece no discurso, às vezes não. E no caso da adaptação, né, ele muda o tempo todo. Ele tem facilidade para mudar, na verdade, ele tem dificuldade de manter o foco na solução dele. E no caso do design thinking, as características são bem similares ao que a gente vê na bibliografia, né? Ele tem foco num problema a ser resolvido, desenvolve várias ideias, mas tem método para isso. O cliente ele é relevante no processo de criação e a adaptação, ele trata a adaptação flexibilizando sempre que necessário. Quando a gente fala do design nas startups, uma contribuição que eu acho importante nessa pesquisa é que a gente reconcilia a nomenclatura da bibliografia sobre gestão, sobre administração, com a bibliografia sobre gestão do design especificamente, trabalhando nesses 3 níveis. Esses 3 níveis existem na bibliografia sobre gestão do design, né, mas eles têm uma nomenclatura ligeiramente diferente. Então, nessa pesquisa, a gente faz uma reconciliação dessa nomenclatura, né, definindo os níveis estratégico, tático e operacional de gestão do design e identifica, pelo discurso dos entrevistados, que existe a possibilidade de atuação do design nesses 3 níveis, mas, na prática, ele está presente apenas em 2 níveis. No nível tático, quando ele aborda o design thinking para a gestão da inovação, como um processo de inovação, como a gente viu no slide anterior, e no nível operacional, quando ele está desenvolvendo novos produtos ou novos projetos de comunicação visual. E como é que esses 3 elementos aqui, né, essas 3 possibilidades de inovar, contribuem para o processo de inovação, né? Então, eles podem contribuir em 2 níveis. No desenvolvimento de novos produtos, quando a gente fala de desenvolvimento de novos produtos ou de projetos de comunicação visual, a gente está falando da inovação incremental. Quando a gente fala do design thinking para a gestão da inovação, principalmente quando ele é utilizado para repensar o processo de trabalho, a gente está falando da inovação revolucionária, né? E aqui na pesquisa, a inovação revolucionária, ela é aquela que acontece no nível da empresa, né? A inovação incremental ela acontece mais no nível do produto, digamos assim, e a inovação disruptiva ela tende a romper essas barreiras e ir a nível de mercado. Uma menção uma das poucas menções que tem a inovação disruptiva no discurso dos entrevistados é que ela é uma inovação muito difícil
de ser gerenciada, né? Ela é uma inovação que meio que acontece, mas que você não tem elementos claros de quais foram os gatilhos para que ela surgisse, né? Então, ela não está presente aqui, ela aparece no discurso, mas não há uma relação direta de como que o design contribui para essa inovação. No caso do perfil dos empreendedores, nós vimos que eles são profissionais maduros, têm boa formação acadêmica, têm experiência prévia em outros negócios e consideram design relevante nas empresas. Esses 3 primeiros itens, né, a maturidade, a boa formação e a experiência prévia, eles estão relacionados, quando a gente olha a bibliografia, com maiores chances de sucesso do negócio, né, dos empreendedores de uma forma geral. E aí, entrando aqui nas conclusões da pesquisa, né, existem algumas, tá? Assim, mas eu selecionei aqui algumas duas que eu acho que são mais críticas, né? Que está relacionado ao empreendedorismo como uma prática de gestão e o papel do design dentro das startups, né? De como é que o design está presente e como é que ele pode contribuir, mesmo que ele hoje não tenha esse papel. Essa experiência de 4 anos fazendo doutorado deixou muito claro para mim, né, quais foram as dificuldades que eu tive lá atrás, né? E por que é difícil empreender? Por que empreender não é uma atividade simples, né? E aí o principal, né, a principal conclusão pessoal minha para isso, né, é que são muitos elementos, são muitas variáveis, né, que compõem essa jornada do empreendedor. E essa jornada não é linear, ela tem muitas iterações, ela vai, daqui a pouco você volta, aí tem que aprender outra coisa, e aí tem que desenvolver, aí tem que trazer um parceiro, enfim, ela tem uma série de componentes que não são óbvios e não tão claros, né, em todo momento. E outro ponto importante é que o conceito de empreendedorismo ele evoluiu de ser apenas uma atividade de risco, né, que era como ele era entendido há várias décadas atrás, para tratar de busca e exploração de oportunidades, né? Então, o risco ele tem um contexto específico dentro dessa busca por oportunidade. A gente viu na pesquisa que isso vai um pouco mais além, né? Uma das questões que a gente se fez, que eu me fazia muito, né, no início, e isso existe muito na conversa com outros empreendedores, é se gestão é importante para o empreendedorismo. E a gente vê que a onipresença da gestão dentro do discurso, seja dos empreendedores, seja dos especialistas, seja dos professores de design, e aí quando a gente olha essa onipresença e compara isso com a bibliografia, a conclusão que a gente chega é de que empreendedorismo, essa pergunta, né, se gestão é importante para o empreendedorismo, essa pergunta é errada. Na verdade, o empreendedorismo ele é uma prática de gestão, ele é gestão, né? Ele é uma gestão específica, com um escopo específico, mas ele precisa ser entendido, né? Ele é entendido como um componente da gestão, né? Um recorte específico da gestão. E aí, gestão de negócios ou gestão de empreendedorismo social, enfim, não estamos falando aqui só de negócios lucrativos, né? Aquele exemplo que eu dei do filme, né? Ele demonstra ao longo do filme várias técnicas de gestão. Ele anota, ele tem um log do que está acontecendo, ele faz cálculo de quanto tempo as provisões dele vão durar, né? Isso tudo está relacionado às práticas até bem tradicionais de gestão, né? Mas tem alguns fatores que a gente identificou no discurso, né, que eu percebo no discurso dos entrevistados, que indicam pistas de por que essa relação entre gestão e empreendedorismo ela não é tão óbvia, né? Primeiro, a gente tem currículos universitários que são focados apenas em aspectos técnicos, né? Então, você dificilmente forma empreendedores, independente da profissão deles, né? Existe um foco muito em formar trabalhadores, né? Empregados, digamos assim. Existe um déficit de políticas públicas que incentivem a inovação nas universidades, né? Isso está presente no discurso dos entrevistados e presente também em alguns pontos da bibliografia, e uma própria falta de clareza sobre o que é empreendedorismo, né? Isso não é um conceito muito difundido ainda. E aí, quando a gente fala de aprendizado, né, de ensino sobre empreendedorismo, o que surge aqui como possível encaminhamento, possível solução, é a questão do meta-aprendizado como abordagem para ensino do empreendedorismo, ou seja, como é que eu ensino as pessoas a aprenderem, né? Então, esse talvez seja um caminho positivo para que o empreendedorismo possa ser ensinado nas universidades sem que você comprometa o conteúdo técnico, né? Aquele conteúdo que já é dado, né, das universidades, né? Falando especificamente do design, né? A história do design, os métodos de design, a psicologia, né, associada ao design, enfim, o meta-aprendizado pode ser uma forma de você integrar isso tudo, esses conhecimentos, e permitir que ele desenvolva essas competências empreendedoristas. E o design thinking, ele aparece
na bibliografia, principalmente, como uma ponte, né? Uma possível ferramenta para intermediação entre o meta-aprendizado e o empreendedorismo, né? Ou seja, como é que eu implemento o meta-aprendizado, né, em cursos para desenvolver ferramentas, para desenvolver competência empreendedorista? O Design Thinking talvez tenha essas respostas. A presença, e aqui falando, né, indo para o segundo ponto da conclusão, que é a presença do design nas startups, é, é, percebe-se que falta clareza aos empreendedores dos possíveis papéis do design nos diferentes níveis de gestão. Então, quando a gente ouve o discurso dos especialistas e dos professores, há uma clareza de que o design pode ser gerido no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Mas quando os empreendedores falam do que está acontecendo na prática, a gente encontra um foco muito grande no nível operacional e essa contribuição marginal no nível tático, quando ele está usando o design thinking para desenvolver processos de trabalho, né, para pensar o processo de inovação como um todo. Né. Por outro lado, os empreendedores reconhecem, né, eles falam isso, eles expõem isso de forma clara, que o design, na percepção deles, tem contribuição direta com o processo de inovação. Ou seja, é como se eles entendessem que o design tem contribuição, mas eu ainda não sei bem como é que eu faço isso. Né? Então, a percepção aqui, a sutileza, talvez seja um pouco essa. A gente fala de contribuições para além do que os empreendedores sabem, né, ou entendem, a gente vê que o designer ele pode apoiar, né, a gestão por meio do equilíbrio entre criatividade e objetividade. Né? Então, você sai do mundo só operativo, técnico, matemático, né? E entra num mundo em que a criatividade tem um componente importante, mas você não perde a objetividade. E o design thinking também está presente nas startups, né, como ferramenta para organizar esse processo de inovação. Né? Então, aquela quarta abordagem é uma das que mais aparece no discurso dos empreendedores, né, quando eles descrevem o processo de inovação. Então, provavelmente, né, a gente não investigou isso mais a fundo, né, acho até que isso é um ponto legal de buscar, mas eles provavelmente tiveram contato com essa metodologia, com essa abordagem, seja num curso, seja numa palestra, alguém explicou aquilo para ele de alguma forma e ele consegue perceber aquilo. Mas isso ainda não é across the board, assim, ou seja, isso não está presente em todos os discursos, está presente em boa parte deles, mas não está presente em todos os discursos. Tanto é que a gente identificou outras três abordagens de inovação. Então, essa pesquisa tem alguns desdobramentos que eu acho que são interessantes. Né? Primeiro, aprofundar esses conceitos que foram levantados, né, a partir de uma pesquisa qualitativa, aprofundar eles de forma quantitativa, principalmente com desenvolvimento, um uso de técnica de questionário, e aí seria para mapear o uso dessas abordagens de inovação que a gente identificou e dentro das empresas e avaliar a presença do processo de gestão do design nas empresas também. Então, seria identificar elementos que compõem isso e ver se essas empresas usam de fato, né, usam e como usam, né, esses processos e essas abordagens. No caso de pesquisas qualitativas que podem desdobrar a partir daqui, tem duas técnicas que eu acho que podem ser utilizadas e que podem trazer resultados interessantes. Primeiro, a entrevista, né, continuar usando a técnica de entrevista estruturada para comparar o discurso de outros públicos, de outras populações, outras amostras, com esse discurso que a gente identificou na pesquisa. E no caso do estudo de caso, usar o estudo de caso para mapear como é que essas práticas de ensino de empreendedorismo estão sendo aplicadas nas universidades. Né? Será que essa coisa do meta-aprendizado está sendo utilizada de alguma maneira? Ou as universidades estão criando disciplinas específicas de empreendedorismo? Então, acho que o estudo de caso pode ajudar a entender melhor essa questão. E, por fim, vale trabalhar no desenvolvimento de métodos, de cursos ou de sistemas que ajudam os empreendedores a inovar por meio da gestão do design. Né? Então, uma vez que existe essa conexão, né? A gente tem ali algumas evidências dessa conexão entre a gestão do design e o processo de inovação. Como é que a gente faz para, digamos, popularizar isso, né? Para deixar isso mais fácil, né? De ser compreendido e de ser absorvido pelos empreendedores. Eu encerro aqui a minha palestra, a minha apresentação. Queria só reforçar aqui alguns agradecimentos importantes em relação a esses últimos 4 anos. Né? Eu não tenho palavras para dizer o quanto o professor Sidney e o professor André Ribeiro foram importantíssimos, e eu, muitas vezes, no meu discurso, me refiro a gente, porque, de fato, foram orientadores que se envolveram muito na pesquisa, assim, com insights e com contribuições especialíssimas aqui. Os membros da banca de qualificação, que eu fico muito feliz que estejam hoje de volta aqui na defesa, né? A contribuição de vocês ali na qualificação foi super importante para redirecionar algumas questões.
agradecer a ESG, em especial o corpo docente da ESG, né, por ter contribuído, trazido tantos insights, principalmente durante as aulas, e a CAPES pelo apoio financeiro que eu tive no início do doutorado, os colegas da pós-graduação que estão, assim, alguns deles aqui assistindo essa apresentação. Eu queria que vocês soubessem que vocês foram importantíssimos, principalmente para esse período de pandemia. A gente sofreu muito nessa época, né? Foi uma relação muito doida, assim, como é que assiste aula, como é que faz pesquisa, como é que lida com aquela maluquice toda, né? E não posso deixar de fora a minha família e os meus amigos que souberam entender, né, conseguiram compreender o quanto que esse doutorado foi importante para mim e respeitaram esse espaço e entenderam as ausências que eu tive ao longo desse tempo. Obrigado a vocês todos por assistirem e é isso. Um abraço.